Cadê o pessoal do sexto ano? Tudo certo? Estou chegando aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de sustentabilidade. Então, vocês estavam aí tendo uma aula massa de ciências, né? E aí a gente vem sempre com a sustentabilidade dialogando, né? Sustentabilidade pega aí conceitos das próprias ciências biológicas, né? Da química, da física, geografia, né? E outras disciplinas, então é bem ampla, né? Questões sociais também entram na sustentabilidade, tá? O tema da aula de hoje será fontes de energia, né? Parte 1, porque depois a gente vai conversar mais sobre isso. Então, quem está aqui comigo hoje fazendo a interpretação para as libras é Késia. Késia está aqui, ó. Késia, massa, né? Deixa a nossa aula bem mais acessível para todos e todas. E quem está aqui no chat comigo aí, já esperando o contrato de vocês aqui, fazendo a embaixadinha teórica, o professor Gilson Soares. Ó, bem que poderia ser os caracóis no meu cabelo aqui, ó, mas não é, né, pessoal? No sexto ano. Um bom dia agradável, espero que vocês estejam bem. Queridíssimo professor e professora, também espero que vocês estejam bem. Vamos embora para mais uma semana, começando aqui, eita, Educa Recife, é show de bola, hein? Galera top, aulas sensacionais. A semana aí do profissional da educação física, então vamos se movimentar, pessoal, deixar o sedentarismo de lado e também se hidratar. Vamos embora, professor. É isso aí. Vamos embora, minha gente. Então, vê só. A nossa aula de hoje começa com uma pergunta, tá? Que é justamente a gente refletir como as fontes de energia influenciam na sustentabilidade, né? Como é que as fontes de energia, o que é que tem a ver, né? Então, bom, eu acho que vocês já conhecem sobre isso, né? Já estudaram, já podem ter estudado em geografia ou em ciências, né? Normalmente são as disciplinas que abordam esses temas, né? Principalmente a geografia. Então, as fontes de energia, né? Elas vão vir principalmente... Qual é a fonte de energia principal, né? Do nosso planeta? De onde é que vem a energia master? Onde é a usina de força master do nosso planeta, né? É o Sol. E hoje você saiu de casa, você está aí olhando pela janela, você viu como é que está o tempo hoje? Né? Quando eu saí de casa estava tudo nublado, peguei ali uma chuva, né, uma precipitação no meio do caminho. Então, será que... Aí a gente diz que o sol se escondeu. Será que o sol se escondeu? Né? Será? Não, né? O sol está lá, as nuvens aqui estão acima das nuvens, né? O sol ainda brilha, beleza? Então a gente vai falar sobre isso. Será que dá para gerar energia a partir do sol em dias de chuva, professor Gilson? Vamos falar sobre isso. Mas antes, né, como a gente está falando aqui, retomando aí uma pergunta que tem a sustentabilidade, né, para a gente compreender, né, o que abarca a sustentabilidade, a gente vai sempre retomando os conceitos. É muito importante a gente retomar os conceitos, né, a partir de diferentes análises. Então, chega aqui comigo, ó. De forma bem direta, né, como foi definido a partir lá da ECO 92, né, da Rio 92, a sustentabilidade é a capacidade de satisfazer as necessidades produtivas da geração atual, sem comprometer os estoques para as gerações futuras. Os estoques de quê, né? Os estoques dos recursos naturais, satisfazer essas necessidades, né, produtivas, pelo que a gente já falou aqui largamente, o professor Gilson já trouxe também, né, nas aulas de geografia, a gente está falando sobre os setores da economia, isso, né, professor Gilson? Isso. Então, a geração de energia ela é uma das bases, né, da economia. Por quê? Ora, é só você observar a gente aqui, né, onde nós estamos nos estudos aqui, né, do Educa Recife, nós estamos aqui fortalecidos aqui, a energia, a força que acontece elétrica aqui, né, é o que faz chegar até você, né? Então, se o professor Gilson fosse ali no quadro de energia e desse ali, ó, desligasse, o que é que ia acontecer? A aula ia ser interrompida, né? Então, veja, é muito importante, né, para o desenvolvimento da economia, para o conforto também, né, da humanidade. Existem lugares que são muito frios, né, lá
nas latitudes altas, né, professor Gil? Tem que falar certo. Latitudes exato. altas e baixas latitudes, né? Você sabe aí que a latitude ela conta a partir do Equador. Então, latitudes altas são nos polos norte e sul. Então, principalmente no polo norte, né, que é onde tem a maior densidade populacional, nós vamos ter, né, lugares que tem que ser aquecidos para poder as pessoas viverem ali, né? Então, necessita, né, do fornecimento energético, tá? Então, o fogo, né, foi uma revolução, né? A gente fala também que o fogo, né, a possibilidade de guardar a energia ali do fogo para transformar ali os alimentos, né, não só do ponto de vista da nutrição humana, mas também do ponto de vista da transformação, né, que os humanos passaram a fazer na natureza. Então veja, tudo isso é que abarca, tá, uma ideia sustentável sobre energia. Então a gente falou aqui já sobre questões globais, né, sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, né, sobre efeito estufa. E a forma como a gente gera energia é fundamental para entender isso. Por quê? Porque se a gente precisa produzir mais, né, se a humanidade vai aumentar, se a população do Brasil está crescendo, então a gente vai ter mais casas. Se a gente tiver mais casas, nós vamos ter o quê? Maior necessidade de energia. E de onde vem a energia do Brasil? Então, é isso aí que a gente vai começar a responder hoje. Vamos falar o conceito aqui, né? Vamos trazer o conceito. A fonte de energia, também chamada de fonte energética, trata-se de um recurso capaz de gerar energia para diversas finalidades, como a deslocação de veículos, a produção de eletricidade, entre outros. Aí o detalhe, né? Quando a gente fala de fonte de energia, minha gente, né, a gente está falando não só de eletricidade, né? A gente está falando de fonte de energia, a gente fala de tudo que é utilizado, né, para gerar energia. Então, o som, por exemplo, né, é uma energia, né? Quando você escuta ali, né, algo que cai no chão, né? Eu ia falar uma coisa mais trágica, assim, mas eu falar algo que cai no chão. Você escuta, eita, caiu tal coisa, né? Se você está dentro d'água, tem aquela brincadeira, né? Você está ali na piscina e aí baixa lá 2 ou mais pessoas, uma tenta falar uma frase para outra entender, uma palavra. Você entende assim, né? Por quê? Porque a água ela tem uma dificuldade maior de transmitir o som, né? Pelo menos para a gente captar, da forma como a gente capta esse som, né? Para os golfinhos é tranquilo, né? Então, observa. Então, tudo isso é energia, né? O som, ele é uma energia, né? São as ondas sonoras, né? Então, percebe? A gente tem aqui, né, como exemplos de fonte de energia, né? Que está ligada a esse todo aí, a forma de geração, né? A gente tem o petróleo, o carvão, a água, o vento, a luz solar, gás natural, tá? E etc. E também tem as fontes de dentro da Terra, né, professor Gilson? Sim. A energia geotérmica, né? Então veja, essas fontes de energia são divididas em 2 tipos. E aí é onde vem a pegada ambiental, né? Onde começa a ideia ambiental, mas não que não está ligada somente a isso, está ligada também à economia, por exemplo, né? O fato de ser renovável ou não renovável, né? Está ligado à economia, está ligado a essa ideia de futuro. Então, por isso que eu trouxe o conceito de sustentabilidade aqui, né? Porque se a gente usa algo que não é renovável, como é que vai ser sustentável, né? E aí a gente vai entender esses 2 conceitos, tá? Mas antes eu trouxe aqui um esquema que vai, né? Cleiton vai jogar aí na tela para vocês, né? Tá bem, bem cheio de setinha e tal. Mas aí para a gente já começar a saber quais são, né, essas fontes. Então a gente tem as renováveis aí, ó. Nós temos a geotérmica, ele chama de fontes primárias, tá? Geotérmica, gravitacional e solar, ou seja, né, são, digamos assim, grandes fontes de energia, né? São forças muito grandes, tá? Que está relacionada não só à dinâmica humana, mas à dinâmica natural do planeta, tá? E aí, a geotérmica foi o que o professor Gilson falou, vem do interior do planeta, né? Vem lá das camadas internas. A gravitacional está relacionada aos oceanos, a energia eólica, que é a do vento, e também a hidráulica, né? E a solar, né? Ela é
principal, e aí, volta para mim aqui, por favor, Cleitinho. A solar, minha gente, ela é, como eu falei, a fonte de energia primária do planeta. Então, quando a gente falou, por exemplo, de efeito estufa, a vida, ela só acontece no planeta Terra, só aconteceu da forma que aconteceu, por causa do efeito estufa que regula a temperatura no planeta. Então, por isso que a gente tem aqui nesse esquema, a gente tem solar e tem uma seta apontando direto para biomassa. Por quê? Ora, porque se é biomassa, né, normalmente vem das plantas. Né? O bagaço de cana, por exemplo, pode gerar biomassa. Então, as plantas elas crescem a partir de quê? A partir da energia do sol. Né? E se você pensar, professor Gilson, preste atenção nisso aqui. Se você pensar, o petróleo, quando ele queima, ou o carvão, esses combustíveis fósseis, eles estão queimando a energia que essas plantas absorveram do sol quando foram vivas. Né? Então, os combustíveis fósseis, né, são combustíveis que vêm, né, o petróleo, o carvão, a hulha, a tufa, né, o gás natural, são combustíveis que vêm, né, de matéria orgânica. E a matéria orgânica, como é que ela guarda energia? Né? Como é que ela consome energia? As plantas e os animais e tal, consomem energia a partir, né, do que foi gerado pela fonte primária, que é o sol. Então veja, professor Gilson, quando a gente queima o petróleo hoje em dia, a gente está utilizando a energia que foi acumulada por esses seres há milhares de anos atrás. Então, trazendo essa reflexão sobre o que é sustentável, né? Imagina que o que a gente está usando agora foi gerado há milhões de anos atrás. Então, será que para o pessoal lá daqui a 100 anos a gente não tem capacidade, né? Então, já dando a ideia aí sobre as renováveis, beleza? Vamos mais aqui, ó. Então, aí o solar está apontando, como eu falei para vocês, direto para a biomassa. Acompanha aí a setinha, né? E aí, da biomassa, a gente tem o biogás, os óleos vegetais, carvão vegetal, né? Que é o que usa para fazer aqueles churras. Isso. Né? Coisinha boa. O meu churras é de batata doce, professor Gilson. Resíduos agrícolas, cada um com seu cada qual, né? Resíduos agrícolas, cana-de-açúcar, madeira. E aí, do outro lado, você vê aí que tem, né, uma linha traçada aí. E a gente tem as não renováveis. Então, a gente tem a energia nuclear, né? O petróleo, o gás natural, o carvão, o xisto e a tufa. Né? Então, todas essas aí são consideradas energias não renováveis. E aí, vamos entender direitinho o que é cada uma dessas energias. Então, como o próprio nome já diz, né, as renováveis são as fontes que são capazes de se renovarem, ou seja, de serem repostas naturalmente pelo planeta, como, por exemplo, a energia renovável. De energias renováveis podemos citar a hidráulica, a energia eólica, solar, biomassa, hidrogênio e geotérmica, professor. Isso. E aí, professor, fazer uma pergunta para você. Passa aí. Energia renovável é sinônimo de energia limpa? Olha só, hein, pessoal. Corta aí. Aí, chegou. Agora sim. Agora pro rostinho do rapaz, né? Tem que mostrar. É isso. Olha, professor, a gente pode considerar como energia limpa, porque a gente pega o sol, a água, o vento, a terra, que estão ali na natureza, se renovando automaticamente. Aí o pessoal diz, professor, calma, o sol, beleza, todo dia está ali nascendo e se pondo. A água tem a questão do ciclo hidrológico, né, as chuvas, a atmosfera, a circulação de ar, beleza. Mas como é que a terra, professor, ela vai estar ali se renovando? Aí é que entra os processos das ações endógenas e exógenas. Você lembra lá dos processos de formação e de modelagem do relevo? Então, quando a gente tem lá aquele movimento simplesinho de afastamento de uma placa tectônica uma da outra, e aquele magma que vai ali se soerguendo, vem quente, bastante quente. Só que quando resfria, já surgiu um novo solo, um novo território ali. E aí, como não tem essa interferência humana, essas questões das ações antrópicas, são ambientes naturais, estão se renovando naturalmente, e aí sim são energias limpas que não causam danos ao meio ambiente, professor. Beleza, professor Gilson. Então é exatamente isso que o professor Gilson trouxe, né? Que, por exemplo, quando a humanidade ela vai entrar, né, ela entra nesse meio aí é quando a gente vai começar a ter um desequilíbrio
que tornam, né, a geração de algumas fontes, né, a utilização de algumas fontes suja, né, porque toda ação humana vai gerar ali algum tipo de impacto, né. Então vamos mais aqui, ó. Já as energias não renováveis, como está chegando aí na tela para vocês, né, são as que, obviamente, demoram milhões de anos para se repor. Então, o que eu acabei de explicar para vocês sobre o petróleo que a gente está queimando agora, né, através da gasolina. Porque quando a gente fala de petróleo, né, o petróleo ele é utilizado para uma infinidade de produtos, entende? E aí dos combustíveis que vão ser gerados a partir do petróleo, né, o mais popular dele é a famosa gasolina, né? Então a gente tem gasolina, tem o diesel, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país que tem na sua... Professor Gilson estava falando sobre serviço, não foi, professor Gilson? Isso. Estava falando sobre terceiro setor de serviço, ó. Veja a relação que a gente faz aqui. Então, o terceiro setor de serviços, a gente tem o quê? O transporte. Sim, é um setor de serviços, né? Isso. E aqui no Brasil, o transporte ele é prioritariamente feito a partir de fontes, né, do modal rodoviário. Então, para esse modal funcionar, ele precisa de quê? De combustível. O principal combustível é o diesel. Então, tudo isso tem relação, né, minha gente? Então, veja como pensar fontes de energia, né, é pensar todo um contexto, né, todo um ciclo que é o ciclo produtivo. Percebem? Então, voltando aqui, a gente tem o carvão mineral, o gás natural e também a energia nuclear, né? Quando fala de energia nuclear, o pessoal às vezes fica ali, né, tenso, lembra aí de Chernobyl, né? Então a gente vai falar sobre energia nuclear prioritariamente na nossa próxima aula. Hoje nós vamos ver outras fontes de energia, tá? E aí a gente vai fazer aqui uma separação, tá, entre fontes de energia e fontes de eletricidade, professor Gilson. Presta atenção. Então, ó, enquanto a matriz, falar sobre matriz, ou seja, a base, enquanto a matriz energética representa o conjunto das fontes de energia disponíveis para movimentar os carros, preparar comida, né, no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo conjunto das fontes disponíveis apenas para geração de energia. Então, preste atenção aqui. Vê só. Quando a gente fala, né, do setor produtivo, como eu acabei de falar, do setor de serviços, a gente inclui fontes de energia também. Então, a economia, ela não é pautada só na energia elétrica, né? Mas a energia elétrica, ela é fundamental, né? O setor elétrico é inclusive chamado, né, o setor de energia em geral é chamado de setor prioritário, né, professor Gilson? Sim, então, para um país, é um setor estratégico, né? Uhum. Você pensar no Brasil, daqui a 20 anos, o setor energético ele é estratégico. Então, quais são as fontes prioritárias, né? Quais investimentos precisam ser feitos para chegar até aquele ponto, né? Quantos por cento da energia vem de qual fonte? Qual o estoque que o país tem de tal fonte de energia? Percebem? Então, é um setor estratégico por isso, porque o ideal é o país gerar energia a partir de sua matriz, né, de suas riquezas naturais. Então, tem países que são muito grandes, como o Brasil, que a gente vai ter, por exemplo, a disponibilidade de território, a disponibilidade, uma localização que favorece o uso de várias energias, dentre elas a solar, né? Já tem países muito pequenos, como o Paraguai, por exemplo, né, que tem que importar energia, né, que tem ali a Itaipu, né, que é uma hidrelétrica binacional, foi feita entre Brasil e Paraguai. Então o Paraguai, pelo seu tamanho, ele vai ter o quê? Que pegar essa fonte de energia, porque é bem reduzido aí, não tem como explorar tantos recursos naturais. Então, você agora sabe essa diferença, tá? Então, se falar de matriz energética, né, vai considerar tudo, tá? E matriz elétrica só o que é utilizado para gerar energia elétrica. Por que eu trouxe isso? Porque a gente vai ver aqui nesse gráfico a diferença de porcentagem, tá? Então, chega aí na tela para ver, ó. A matriz energética mundial. Então, essa matriz mundial, né, nós temos aqui nesse gráfico, o famoso gráfico de pizza,
né, nós temos aí o petróleo como a principal fonte de energia mundial, né? E aí lembrando, abarca tudo, tá? Depois o carvão. Então percebe aí que a mais da metade da energia do mundo, que é consumida no mundo, né? Muito mais da metade, porque também tem o gás natural aí, né? Então as 3 principais fontes de energia mundial são fontes de energia não renovável. Então por isso a gente já reflete aí um pouco sobre essa ideia de sustentabilidade, né, minha gente? A população da Terra, ela só faz aumentar, professor Gilson. Sim, e aí, se aumenta a população, aumenta a necessidade de geração de energia para tudo, né? Desde produzir aí alimento, né, como também de gerar energia, como a gente já falou, existem lugares, né, por exemplo, a gente falou de ilhas de calor, professor Gilson. Sim. E aí falou de ilhas de calor, a gente falou que uma das consequências da ilha de calor é justamente as pessoas usarem mais ar-condicionado, as pessoas usarem mais ventilador. E se começa a faltar energia, se a fonte energética fica insuficiente e a gente começa a ter apagões, professor. Horrível, né? Aí fica mais difícil, né? Então, pensa só nisso aí, né? Pensa nessa reflexão. A energia elétrica ela fica mais cara quando a gente tem o uso de termoelétrica, que a gente vai ver daqui a pouco, porque a base também é o combustível fóssil. Então, ó, e aí a gente saiu de matriz energética e agora vai para do mundo, agora vai para matriz energética brasileira, tá? Então, 36% da energia gerada aqui no Brasil, né, ela é consumida a partir do petróleo. Joga na tela aí para o pessoal ver direitinho, tá meio... Isso, valeu. Então, a gente tem, ó, a partir do petróleo, né, esse que é o que está em azul aí, mais destacado, 36%, 17% aí em laranjado, temos os derivados de cana, e aí já é uma, digamos assim, uma característica especial do Brasil, né, por a gente ter essa produção, né, que acontece principalmente em São Paulo, né, professor Gilson? Centro ali da produção de cana, não é mais aqui o Nordeste. 12% hidráulica, 12% também gás natural, outras fontes não renováveis, né? A gente tem também a lenha e o carvão vegetal com 8%, professor Gilson. Veja que essa daí é a degradação direta, né? Porque vai ali, corta a vegetação para gerar energia diretamente, né? É uma coisa bem arcaica do ponto de vista, né? Foi uma das primeiras fontes, a gente falou aqui, do descobrimento do fogo a partir da queima vegetal e ainda é utilizado, né? Então é uma fonte muito primária. Carvão, né? Com 5%, 1% da energia nuclear e veja, esse aí roxo, são 5%, são outras fontes renováveis. Então veja como é pequena, né? Do ponto de vista... E aqui, ó, a matriz elétrica. E aí a outra, veja a diferença que eu vou... Aqui tem um, aqui tem outro. Então, a matriz elétrica, ou seja, só do que gera energia elétrica, que chega às nossas casas, às indústrias, né? É 60% hidráulica. Então, veja, pelo tamanho do Brasil, a quantidade de bacias hidrográficas, o relevo, né, a gente tem uma aptidão para a geração de energia hidrelétrica. Tá? A gente tem uma aptidão. Então, é uma energia que é renovável, mas a gente vai refletir sobre os impactos dessa geração de energia, tá? Já já. Então, 15% de energia fóssil, que é o que vem nas termoelétricas, tá? 8% eólica, biomassa 9%, que aí vai ser aquela história do bagaço da cana, né? Que a gente viu ali, derivados da cana, né? E no outro lado, derivados da cana, também tem o álcool, professor Gilson, que a gente é prioritário, né? Produtor. Importação de energia, energia nuclear. Essa importação é justamente que a gente compra lá, a parte que a gente compra dos países vizinhos, né? Que tem relação ali na fronteira, é muito mais perto comprar de um vizinho, às vezes, do que transmitir dos centros principais do país, né? Nuclear e solar. Então, vamos adiantar aqui, energia hidrelétrica, né? Olha aí, para você gerar a partir da fonte da água, né? E esse dado aqui, ele está mais atualizado, 63,4% da matriz elétrica em 2020. É um tipo de energia que é vulnerável à seca, professor Gilson. Então, pensando aí nas mudanças climáticas, né? De a gente ter alterações nos regimes hidrológicos,
tá? Então, é um tipo de energia que não é muito bom a gente depender somente dele. Recentemente, né, muito recentemente, a gente tem passado por crises hídricas em São Paulo. Então, essa aqui é a maior cidade do Brasil, então, onde tem uma necessidade de consumo muito grande. Então, se aumenta esse consumo, você vai aumentar o uso dessas fontes, tá? E aí tem outra questão aí que a gente falou dos impactos, né? Que é a retirada da vegetação natural, o desvio dos rios e as próprias turbinas emitem CO2. Então, ó, a energia hidrelétrica, ela é uma energia que ela é renovável, porém, ela não é isenta de impacto, ou seja, ela produz gases do efeito estufa. Tanto, né, nessa produção aí das turbinas, né, quanto, por exemplo, quando se cria um lago artificial, né, para poder gerar energia a partir desse lago, primeiro que a vegetação ela vai ser submersa, né, vai ser inundada uma área que a gente tem a história, por exemplo, lá no sertão, de parte da cidade, né, de Petrolândia, que foi inundada por causa da barragem lá para gerar energia, né, no Rio São Francisco, né? E isso vai emitir CO2. Por quê? Porque vai gerar decomposição, né, e essa decomposição vai emitir CO2. Então, gera um impacto além do impacto social, né? Então, muitas populações, principalmente atualmente, né, o debate está no norte do país, muitas populações vão sofrer com o deslocamento por causa da inundação dessas áreas, porque não é uma areazinha pequena que tem que ser inundada, né? O desvio do rio, então, tem que ser feito, você tem que contar com um relevo adequado. Então, veja quantos aspectos aqui relacionados, né, à geografia e à condição, né, e ao sítio geográfico e geológico do lugar para poder fazer e gerar essa energia. Então, 60% da energia do Brasil é gerada a partir de fontes hidrelétricas. Ó, a gente tem outras fontes para falar aqui, mas o nosso tempo já está aí se estreitando, tá? Eu vou passar para a tarefinha de vocês que tem a ver com a energia hidrelétrica, e aí depois a gente retoma aí falando aqui, eu vou dar o spoiler, falando aqui, ó, de combustíveis fósseis com as termoelétricas, que eu já disse a vocês. A gente vai falar também, né, da biomassa, ó, aí, ó, cana-de-açúcar, também já foi outro tópico que a gente colocou, e da energia fotovoltaica, que é solar. Mas, como eu disse, a atividade da gente tem a ver com as hidrelétricas, tá aqui, ó, pesquisas de lugares que foram ou serão atingidos por barragens no Brasil. Por quê, minha gente? Volta aqui para mim, por favor, Cleitinho. Porque quando a gente pensa, né, na fonte de energia, a gente está pensando justamente no futuro. E aí existe uma reflexão. Será que os impactos que já aconteceram, né, eles justificam o uso de certas fontes de energia? Ou será que é melhor abandonar as fontes de energia tradicionais, né, que a gente tem e pensar em novas fontes, já visando um futuro mais sustentável? Beleza? Vou deixar essa pergunta aí no ar para a gente retomar e passar para o professor Gilson para ele se despedir de vocês. Pense aí, pessoal. Dialogue com seu professor. Um beijo do Rosto Lindo. Até semana que vem. Valeu, sexto ano. Boa semana para vocês. Um abraço e tchau, tchau.